Sabor da natureza em sua mesa. Oito horas, 8 minutos, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, e agradecemos muito aos ouvintes que estão aqui participando e enviando suas perguntas, mas vamos seguindo, vamos inclusive pedir aos ouvintes que mantenham, né, aquela atitude cool. Como é que é, Luísa? West Side Story. West Side Story, claro. Leonardo Bernstein. Então, Be Cool, amigo, Be Cool. É um filme fantástico, muito engraçado com o John Travolta. Be Cool, por favor. Mas está falando aqui, quer dizer, a participação é aberta, lógico, a gente é um programa democrático. Agora, da mesma maneira que você tem o movimento UF Livre, pressupõe liberdade, prega liberdade ao campus, também vou fazer que Folha no Ar livre, né? Então, pega liberdade também aqui na pauta. Mas, enfim, as sugestões são todas bem-vindas. Só não tem poder de decisão, né, na pauta, mas, enfim. Como é que esse movimento... Rosiano, ele começou, ele está aqui bem ativo aqui na participação do programa. Como é que ele começou e como é a convivência com ele? Porque você tem tradicionalmente associado a universidade pública no Brasil, elas sempre tiveram um pensamento político mais alinhado à esquerda. E agora a direita realmente, Brasil e o mundo deram uma guinada, a direita, Brasil, Estados Unidos, Polônia, Itália, Hungria, Turquia, Filipinas. Então você vê que eu falei países de vários continentes aí, é um fenômeno global. E quer dizer, a UF Livre é um representante desse fenômeno na universidade. Como é que você vê isso e como é que você encara isso dentro do campo? Eu vejo isso com muita normalidade. Eu quero dizer o seguinte, eu sou de um curso, diria assim, até conservador, considerado, que é o curso de Economia, de Ciências Econômicas, e nós convivemos dentro desse curso com diferentes tendências ideológicas. Nós temos ali grupos de professores marxistas, grupo de professores na linha mais keynesiana, né, que defendem o capitalismo, mas com algum nível de intervenção do Estado, e docentes liberais, defendem, né, uma postura mais liberal da política econômica e também da questão política, da gestão política do Estado. Então, assim, convivemos com muita tranquilidade no nosso curso. Nós temos aqui em Campos e em Niterói, os dois têm esse perfil, né, tanto em Campos quanto em Niterói. A UF Livre existe em Campos e Niterói? Também. E eu acho que a UF Livre é um movimento estudantil. Eu acho que tem que deixar muito claro. Eu conheço vários alunos que, enfim, ou são simpatizantes ou integram de maneira mais formal a UF Livre. Então, acho que isso aí faz parte, como você tem outros movimentos estudantis mais à esquerda ou de centro. Agora, o ponto fundamental, eu acho que isso é importante que nós ressaltemos aqui no seu programa, Luísio, é o respeito democrático. Então, a minha linha como diretor, quando eu fui coordenador de curso, inclusive o curso de Ciências Econômicas aqui em Campos, e também trabalhei em instituições privadas, eu fui coordenador de curso na Universidade Cândido Mendes, então minha experiência não é apenas de universidade pública, mas também de universidades privadas, eu quero deixar isso muito claro. E a minha linha sempre foi a questão, né, da legalidade democrática. Então, para mim é fundamental um ambiente que é um ambiente coletivo, né, mesmo na esfera privada, é um ambiente coletivo, Sim. no sentido que você é uma universidade, sobretudo numa universidade pública, que haja o respeito às ideias. Então, o ponto fundamental, para mim, Marco e Aloysio, é que os movimentos estudantis e a pluralidade de ideias, elas devem existir e os espaços devem ser conquistados, porque também não é mas a direita não tem o espaço, precisa ser conquistado. Tem que ter e precisa ser conquistado. O que a direção, o que a instituição precisa é dar as condições para que
todos têm o mesmo direito, né, de participação. Expressão. Então, por exemplo, de expressão. Então nós temos lá os centros acadêmicos, os CEAs. Isso é reconhecido institucionalmente pela universidade, o DCE, o Diretório dos Estudantes. É reconhecido, tem o patrocínio da universidade e é legal. Então, quer dizer, os movimentos, né, de direita ou conservadores, como se autodenominam, precisam conquistar esses espaços. O que a gente garante é que eles, né, devem participar em igualdade das disputas, que são democráticas, das eleições, né, e também do debate. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Agora, o que não pode acontecer, e a gente tem primado para isso, né, e por isso, é que hajam desrespeitos de qualquer lado, né, ou da esquerda, ou da direita, ou até mesmo, né, dos agentes que estão em cargos de direção. Então, para isso, é sempre importante nós trilharmos a legalidade. E houve o comentário dos pichos e das drogas, eu quero deixar isso aqui muito claro, né, meu posicionamento como diretor, como é sempre pela legalidade, é contra pichos e contra drogas. Né, deixar isso muito claro. Pichos, você fala pichação. Né? Por quê? Primeiro porque é crime. Está em 2011, uma lei, inclusive, da Dilma Rousseff, né, que criminaliza a questão do picho, da pichação, sobretudo em instituições públicas e patrimônio público. Né? E a questão das drogas, embora seja um problema social, nós sabemos disso, né, nós não compactuamos com a questão do uso de drogas dentro do campi. Nós temos uma política ali, inclusive, dentro da nossa universidade, particularmente da UFCampus, e projetos para tratarmos isso, chamado projeto Cuca Legal, né, que discute essa questão, mas projetos com o curso de psicologia, de, enfim, dialogar, conversar com os alunos, e nós temos um trabalho de fiscalização que aborda os alunos, né, quando há alguma irregularidade dentro do campus. E sempre com muita conversa, com muita orientação, dentro de um espírito educativo e nunca repressivo, né, que é o que alguns acham que tem que ser, mas não é a minha filosofia. Mas nós combatemos, sim, a droga, combatemos o picho e muito mais do que isso. Qualquer tipo de irregularidade dentro do campus, dentro de uma visão democrática e legal. Porque você falou, quer dizer, o DCE é uma disputa política interna, mas o DCE hoje é controlado. Quem é hoje o que está à frente do DCE? Olha, eu acompanho meio que de longe. Isso para mim, na verdade, Aloysio, todos são alunos. Eu procuro vê-los todos, né, de uma forma. Então, a questão interna do movimento estudantil, do ponto de vista se representa partido A, B, C ou D, né, até a gente acompanha, quando eles falam, eu procuro me inteirar. Eu não sei, mas em geral há uma predominância de partidos mais à esquerda, tá certo? Isso aí eu acho que é notório isso. E agora chegam movimentos estudantis, né, mais conservadores e mais à direita, que são muito bem-vindos nesse processo de disputa interna dos espaços, né, institucionalizados da universidade, mas eles têm que disputar esses espaços. Né, disputar dentro da universidade e, obviamente, nós garantimos e temos que garantir, esse é um dever democrático, o espaço para que eles tenham também a liberdade de expressão. Isso que é importante. Porque se você não consegue conquistar a maioria, quer dizer, no DCE ou na política interna da instituição, mas é uma minoria, como está provando aqui, é uma minoria ruidosa, né? Minoria muito ruidosa, são muito ativos. Agora, fruto dessa questão ideológica, a UF de Campos, ela até foi meio que antecipou com ações de fiscalização eleitoral na última eleição, em 2018, antecipou um fenômeno que se repetiu no Brasil todo, né? Que é até a intervenção do Supremo Tribunal Federal, que botou limites a certas decisões de juízes eleitorais e promotores eleitorais, que foi na ação da fiscalização eleitoral lá que achou alguns, e parece, eu acho que 50, se eu não me engano. Foram 400 e poucos prospectos. 400, Isso. Que estão sendo distribuídos do PCdoB, foi do PCdoB? Eu acho que foi PCdoB, se não me falha a memória, Luiz. E gerou uma grande reação, enfim.
Eu me lembro que o debate foi longo naquela época. Se alegou que autonomia universitária não queria dizer que o campus universitário seria uma embaixada que seria imune à legislação do país. Enfim, foi um debate amplo que se alastrou pelo Brasil inteiro. Né? Sim. Ganhou manchete dos jornais do Brasil inteiro. Teve Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Nordeste, até que o Supremo se posicionou. Se posicionou e deu um freio na justiça eleitoral, na seleção eleitoral. Como é que você viu essa questão? Bom, como eu falo para todos, minha posição sempre é a da legalidade democrática e o respeito ele tem que prevalecer entre as instituições. Eu acho que aconteceu ali uma desinformação com relação ao juiz eleitoral, o Dr. Ralph. Ele teve uma informação de que houve uma negativa naquele momento ali, né, para que a fiscalização operasse, e na verdade não houve nenhuma negativa. Né? O que eu pedi, na verdade, como diretor ali presente, foi o mandado judicial para fazer a fiscalização, que os agentes naquele momento não tinham. Então, quer dizer, você um poder que é um poder judiciário não pode, não deve, no meu ponto de vista, fazer uma averiguação in loco sem um mandato judicial. Isso é um direito constitucional e legal. Então houve uma compreensão, depois o Dr. Ralph conversou comigo, falou, não, acho que houve uma má interpretação, a gente entendeu que também foi assim, mas a ação foi uma ação muito invasiva, né, do judiciário ali naquele momento, pré-eleitoral, né, com muitos agentes policiais, que gerou uma comoção na comunidade pela forma como foi feita. Então, inclusive, um dos agentes literalmente arrombou uma porta do diretório, buscando qualquer irregularidade. E, diante de todo esse processo, que gerou 400 prospectos, 470 prospectos, estava numa bolsa, segundo o relato que nós temos, de uma aluna, quer dizer, o aluno não estava prospectando, estava guardado, estava dentro do centro acadêmico, dentro de uma bolsa e dentro de um armário. Mas, enfim, isso gerou uma atuação, a gente está respondendo, mas em nenhum momento ali houve qualquer tipo de ação de alunos no sentido de promover atividades político-partidárias internamente no campus, pelo menos que nós temos visto como direção, que justificasse algo desse sentido. A forma, eu volto a ressaltar, completamente, eu acho que não vejo nenhum problema, eu acho que é importante deixar isso muito claro, viu, Aloysio? Eu acho que nós somos poderes executivo, legislativo e judiciário dentro de uma república que se autocontrola. Esse é o princípio básico de uma democracia. Então não tem nenhum problema da Polícia Federal ir à UF, na minha direção, na minha direção, da Polícia Federal entrar na UF, do Ministério Público entrar. Pelo contrário, eu os convido. A Polícia Federal também é porque a Polícia Eleitoral jurisdicional é a Polícia Federal. Sim, a Polícia Judiciária. O que eu, na verdade, senti falta, naquele momento ali foi de um processo mais educativo. E parece também que você estava... Eu acompanhei isso na época. Me parece que você estava... como jornalista, me parece que você estava dando aula e pediu que esperasse você terminasse a aula, não foi isso? Eu estava em aula, eu fui abordado pelos agentes, na verdade eu pedi que eles trouxessem o mandato e eles interpretaram que era uma negativa e trouxeram o juiz. O juiz falou que era um mandado em pessoa. E aí pediu que eu interrompesse... A analogia com o Luís XIV, Lestat c'est moi. Pediu que eu interrompesse a aula, que o acompanhasse, e não aguardou que terminasse a aula. E assim eu fiz. E aí isso gerou uma comoção, como eu falei, com muitos agentes ali. Mas, enfim, eu prefiro entender isso, Aloysio, sinceramente, como assim, uma desinformação neste processo. Volto a dizer, eu acho que o TRE deveria ter orientado mais, feito alguma cartilha. Tanto é que depois isso passou. E dizer o seguinte, não aconteceu, a UF protagonizou esse processo que aconteceu, de uma ação invasiva na universidade,
muito intempestiva e em algumas situações arbitrárias. Porque depois isso teve em outras universidades. Sim, você teve no IFE, você teve na UENF. Isso, inclusive na Faculdade de Direito de Niterói, que também protagonizou, foi lá que gerou todo, digamos assim, incidente que chegou ao Supremo Tribunal Federal. Não se alastrou pelo Brasil todo. Sim, mas foi na faculdade, também foi na UF, mas na UF em Niterói, na Faculdade de Direito, que gerou o pronunciamento do Supremo da ministra Carmen Lúcia. Porque aquela faixa contra o fascismo alegaram que seria contra a campanha Bolsonaro. Então, é parte do pressuposto. Você está então transformando Bolsonaro em sinônimo de fascismo, né? Quer dizer... É uma situação delicada, mas assim, em todo o mundo, as universidades, elas precisam ser... Só me permite, Rosendo, claro. A gente citou aqui o juiz Ralph, e eu queria deixar de pronto o programa, não só por causa desse tema, porque Ralph é um magistrado de atuação bastante marcante aqui no Estado de Campos. Queria deixar desde já o público, né, como foi citado, aberto o espaço, convidar de público o juiz Ralph Manhães a vir aqui ao programa para a gente conversar sobre várias coisas, inclusive sobre isso. Só para deixar claro. E também ressaltar, não é, que da parte da universidade, da minha parte, não todo o respeito ao Dr. Ralph, né, na execução das suas atividades, né, e deixando claro que eu acho que realmente foi um mal-entendido ali naquele momento que gerou uma comoção, né, que depois foi resolvido sem maiores problemas. Fomos informados do processo, né, eleitoral, das responsabilidades que o juiz tem naquele momento. Inclusive, Ralph teve uma atuação como o Heron Simas, Ralph na parte criminal, Heron Simas eleitoral, uma atuação de muito destaque na Chequinho, né, na eleição anterior de 2016. Eles tiveram muito à frente desse processo. Então, enfim, são juízes que tiveram e têm papel relevante na comarca aqui de Campos, né? A única, com muitos serviços prestados. A única questão que eu tenho aí, sem entrar no mérito, né, de atuação do judiciário, é que a gente precisa caminhar dentro de uma lógica democrática, não é, com informações, com respeito, não é? E a Universidade Federal Fluminense, ela é aberta, não é, para receber. Inclusive nós temos cursos lá, tivemos recentemente segurança pública, onde nós recebemos pessoas do judiciário, né, policiais federais. Então, quer dizer, a universidade ela está aberta para contribuir, enfim, está aberta, né, para receber, enfim, o judiciário, o legislativo, porque esse é o papel da universidade. A universidade é um palco do debate, da liberdade de ideias e, sobretudo, do respeito. Você escreveu um artigo recente, Rosendo, sobre as eleições da UENF. Várias pessoas escreveram na Folha, inclusive você. O professor Jefferson Manhães, reitor do IFE, escreveu também. Né, que são as instituições públicas de ensino superior aqui de Campos, né? O UENF estava se elegendo, os dois, a gente entrevistou, né, Marco? Primeiro turno, os 3 candidatos, segundo turno, os 2 candidatos. O Raul venceu. E antes da definição do segundo turno do pleito, escreveu um artigo sobre o processo eleitoral da UENF e falou na origem dela com Brizola e Darcy, Niemeyer também, projeto arquitetônico. Se calcou nesse tripé a gênese da UENF, embora, quer dizer, a UENF é eu até chegou a conversar, na época que eu te convidei para escrever o artigo. Eu lembro sempre que eu estava... Aquela coisa, você está presente, eu estava presente quando foi assinado o ato de criação da UENF, lógico, um pedaço de papel, mas de fato criou, foi no governo Moreira Franco, foi no governo anterior, o de Brizola. Foi no auditório do Auxiliadora. Eu estava lá e lembro muito disso, né? A expectativa, era uma coisa elétrica, você cortava com faca, era tão densa que você cortava com faca. Enfim, como é que você viu o processo eleitoral da UENF? A sua definição, como é que você viu naquele momento que você escreveu o artigo, como é que você vê agora, desse passado que a gente está falando até o presente momento?
Bom, Luiz, nós tínhamos dois grandes candidatos, né, concorrendo a reitor da UENF. Três, né? Três, o Henrique né? Acosta Três. também. Sim, três grandes candidatos. Certamente a universidade estaria bem com qualquer um deles. Henrique Mediana Costa, Carlão Rezende e o vencedor do pleito, Raul Palácio. Então, quer dizer, são três grandes professores engajados. O segundo turno foram Carlão e Raul, né? E Raul, né? Com a pesquisa, o ensino e a extensão, com o propósito maior da universidade, com a educação pública, gratuita, inclusiva. Então, quer dizer, a universidade estava muito bem representada, a UENF, ali pelos três, né? Então, o vencedor do pleito foi o Raul Palácio. Raul Palácio. Então, eram Henrique Mediana Costa, Carlão Rezende e Raul Palácio. Raul Palácio. Raul ganhou, ficou à frente do primeiro turno e empataram, que é uma coisa rara, inclusive. Empataram Henrique e Carlão. E foram para o estatuto da universidade. Primeiro era a antiguidade, os dois entraram juntos. No primeiro era título, e todos não são doutores, então... Sim. Depois, antiguidade, os dois entraram juntos, desde a fundação da UENF. Depois, o terceiro era a idade. E se eu não me falha a memória, Carlão é 11 meses mais velho, por isso que ele passou. Passou para o segundo. Mas foi uma eleição um segundo turno polarizado. Sim. E uma diferença pequena. Foi que é um colégio eleitoral, né? Sim. Onde votos dos professores têm 70% de peso, os técnicos 15%, os alunos 15%. E nesse colégio eleitoral foi 51 a 48. Pois é, isso demonstra... Quase 52 a 48, muito apertada a eleição. Sim, isso demonstra aí a qualidade dos candidatos. Então, realmente, com projetos para melhorar a UENF, projetos muito competitivos e que se refletiu, obviamente, na votação. Então, nós ficamos felizes com isso. A UENF é uma parceira da UF Campus de muitos anos. Não só da UF, mas também do IFE, da Rural. Então, é uma universidade extraordinária, como eu coloquei bem lá naquele artigo, Aloysio. A UENF, na verdade, retrata a esperança, né, que nós, educadores, temos, né, da educação como elemento de transformação social, político e econômico para o Brasil. Por quê? Porque a Universidade Estadual do Norte Fluminense é o projeto que permanece até hoje, né, do Brizola, do Darcy e do Niemeyer. E, se vocês se lembram, né, numa esfera ainda regional, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a visão do Darcy Ribeiro era de transformar, como antropólogo e grande antropólogo, né, que ele foi, e tem vários livros escritos, aí, é reconhecido nacional e internacionalmente, é que, no caso do Brasil, muito particularmente, a revolução que se tem que fazer para transformar esse país é através da educação. Então, nos governos que o Darcy participou com Brizola, nos dois governos Darcy e Brizola, foram construídos 500 CIEPs, que é uma primeira parte desse grande projeto de transformação pela educação, a educação de ensino integral, de tempo integral, não é? Com toda a infraestrutura para que o aluno se mantenha e tenha uma boa formação de ensino fundamental e médio. E a UENF vem, né, no bojo desse processo como uma universidade de ponta. Era chamada Universidade do Terceiro Milênio, até hoje. Sim, Por quê? Sim. Porque a UENF começava com cursos de pós-graduação, não é? Com pesquisa e desenvolvimento. O século XXI era visto com muita expectativa. Isso, pesquisa, desenvolvimento, ciência e tecnologia. Então, como é que a UENF é construída? Eu sei porque eu trabalhei 10 anos na UENF. Eu sei, você trabalhou na UENF, eu sei. Durante como pesquisador, doutor. E o que acontece? Eu vi ali um pouco desse processo de formação da UENF no início dos anos 2000. Então, o Darcy pensou que trazer grandes pesquisadores da antiga União Soviética, né, depois da dissolução da antiga União Soviética, já a Rússia, mas pesquisadores de ponta que não tinham, né, emprego definido, foram convidados da América Latina para compor aquilo que o Darcy chamou de laboratórios, porque nas universidades federais, tradicionais e estaduais, você tem departamentos. Por que ele chamou de laboratórios? Exatamente para dar ênfase na pesquisa e no desenvolvimento. Então, a visão do Darcy, né, dentro dessa perspectiva de educação continuada, de tempo integral, era que você tivesse uma universidade de tempo integral, onde o aluno entrasse para fazer pesquisa,
né, os pesquisadores pudessem promover atividades científicas, não só desenvolver pesquisa, mas produtos e patentes. É o caso, por exemplo, do LENEP, mas também, por exemplo, da engenharia de materiais. Então você tem várias descobertas, tem vários avanços na área de diamantes, por exemplo, né, de corte, com patentes que são desenvolvidos pela UENF. Então, uma universidade de ponta aqui inclusive, em Campos. Também a questão de diamantes também para broca de prospecção marinha de petróleo. De petróleo, né? Você tem, né, na parte, inclusive, na questão das engenharias de materiais, aí a questão para você desenvolver novos produtos com argila, né, pensando na indústria ceramista. Então você tem várias pesquisas com avanços de ponta que às vezes não podem nem ser implementadas aqui na nossa região, porque a gente não tem o capital ou institucional ou capital estrutural para podermos aplicá-las, mas podem ser aplicadas em outras partes do país e até em alguns outros ou empresas ou locais fora do Brasil. Então, realmente, a UENF é eu diria assim, uma pérola preciosa do projeto, né, original do Darcy, da transformação do país pela educação. Por isso, nós temos tanto carinho pela Universidade Estadual do Norte Fluminense. Sim, a UENF, o caminho do desenvolvimento da região passa necessariamente pelo UENF, né? Marco, estamos chegando ao final, só queria fazer uma última pergunta. Isso, alguns minutos aí. Mais ou menos 5 minutos. Sobre o programa lançado recentemente pelo ministro da Educação. O nome é difícil, né? Abraham Weintraub. Eu consegui decorar, mas parece me lembra um xarope, né? Weintraub. Né? O Futurice, né? Essa ideia de colocar financiamento de universidades públicas, possibilidade de, através de venda de ação em bolsa de valores e tal, está gerando críticas, sobretudo pela falta de discussão anterior ao lançamento do projeto. Como é que você, como educador público e gestor de universidade pública, você viu esse projeto? Viu e vê o projeto? Como economista também. Sim, então vamos lá, né? Primeiramente, do ponto de vista da educação, eu não acho que seja um projeto, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor ministro da Educação, não vejo como um projeto factível para o Brasil. Né? Não é o projeto de universidade para um país em desenvolvimento. É um projeto que eventualmente poderia dar certo, eu acho que não daria também num país desenvolvido. Né? Por quê? Porque nós somos carentes de recursos. Não temos uma articulação sólida com das instituições públicas com instituições privadas. Esse é o grande desafio das universidades, fazer o tripé governo, iniciativa privada e universidades. Nós ainda estamos por cumprir esse dever. Então nós não temos como captar recursos na Bolsa de Valores, com as instituições privadas, e obviamente se a gente não tem essa condição, porque não temos esta institucionalidade definida, isso como prática cultural, como prática estruturada, é óbvio que as universidades sucumbirão, né, pelo menos a grande maioria, se nós ficarmos à mercê de um programa como esse. E nós precisamos, volto a ressaltar, Luiz, garantir a educação, não é, como elemento transformador da sociedade brasileira, ideia do Darcy Ribeiro. E quando você não tem, né, o suporte financeiro, cabe sim ao Estado, isso é um princípio inclusive liberal, é de Adam Smith, o pai do liberalismo, não é, econômico e social. Não é? Cabe ao Estado, e lá nos países desenvolvidos, a gente sabe disso, na Europa, sobretudo mesmo nos Estados Unidos, o Estado banca, sobretudo, a educação fundamental. Não, as high schools, você falou aqui esse debate, as high schools, por exemplo, nos Estados Unidos, são a educação pública e de qualidade. E de alta qualidade. Estou falando de ensino médio. Elas é um exemplo a ser seguido. Os elementaries, os middle school, high school, são impressionantemente de alta qualidade e educação pública. Não se paga centavo. O que eu quero dizer é que estou falando do maior bastião do liberalismo econômico, que percebe a importância que tem no Estado como indutor na área da educação.
Por uma questão muito simples, porque educação não é gasto, é investimento. Lógico. Você investe, você colhe na frente. Você está Claro. falando do investimento na sociedade de um país. Se você tem uma educação fragilizada, sobretudo a educação fundamental e média, você vai ter uma educação de nível superior bastante precarizada também. Então, nós temos aqui dois problemas. Nós temos o problema da educação fundamental e básica, desde a Constituição de 1988, né, que, na verdade, a União sai e passa para os municípios e estados a responsabilidade dos investimentos públicos em educação fundamental e média, né, elementar e média. Ensino médio Estado, ensino fundamental município. Exatamente. E ficou a cargo da União a questão do investimento na educação de nível superior. Agora, o governo, né, dentro de uma perspectiva, volto a dizer, eu acho que nós respeitamos todas as ideias, o debate, a democracia, mas nós nos colocamos no direito de discordar. Então, eu discordo dessa proposição, né, do governo federal, e encaminhada, né, pelo senhor ministro, porque, no meu ponto de vista, como educador e também como economista, não é sustentável para as universidades federais. Significaria jogarmos fora o investimento de décadas na formação que nós temos hoje dentro das universidades públicas, que são responsáveis, veja bem, Aloysio, por mais de 95% da pesquisa básica, da ciência e tecnologia que se desenvolve no Brasil. Isso é feito nas universidades. Então, o que acontece? Descapitalizar as universidades, ou seja, a capitalização das universidades hoje não é feita pela União. É ela que garante a sustentabilidade. Criar um modelo, não é, dentro de uma lógica liberal capitalista, não é, e que transforma a universidade, né, num ente praticamente privado, que vai buscar recursos no mercado financeiro, é desconstruir a ciência, a tecnologia e a formação do futuro do nosso Brasil, ou seja, dos nossos estudantes. Então seria o desfutura, se nosso ponto de vista? Olha, na verdade, o programa não chegou de maneira ainda formal. Ele vem mais na perspectiva de ideias, não é? de conceitos. É importante que nós tenhamos, das universidades, os reitores, os diretores, a formalização desse programa, para que haja um debate maior, que haja críticas, haja eventualmente até aperfeiçoamento. O interessante é que é uma proposta que chega para as universidades, e as universidades, no contexto da sua autonomia, podem aderir ou não. A questão é que é importante, dentro da Constituição, nós mantermos os gastos com educação, como previstos, e garantirmos que o modelo que vige hoje para as universidades, se for desejo da universidade, dentro da autonomia, se manter nesse modelo, que assim ela o faça. Não é? Então, é isso que nós precisamos preservar, a autonomia da universidade e a garantia constitucional, né, dos investimentos em educação pública por parte da União, para que, né, o modelo que vem dando certo, não só na minha opinião, mas eu acho que da maioria dos reitores das universidades públicas federais e dos IFES, permaneça. O discurso de Bolsonaro na ONU, anteontem, né? Acho que foi segunda-feira. Não. Foi terça? Não. Terça-feira. Foi anteontem. Ele, um discurso, acho que ele confundiu a ONU com o Facebook, né? Mas, enfim, ele claramente elenca ali o que ele julga. Eu confesso que não consegui ouvir todo. Eu fiquei, a sensação que me deu foi vergonha. Ser brasileiro, eu não consegui ver todo ainda. Vou tentar conseguir ver todo, até porque eu quero escrever sobre isso. Mas claramente, até onde eu vi, ele coloca como inimigos, volta uma guerra fria, imaginária, entre o socialismo, que nunca houve no Brasil, e capitalismo, e bota assim claramente que, como inimigos, a mídia, ele reclama da mídia do Brasil, reclama da mídia do mundo, e das instituições de ensino, né? É um discurso claramente ditado pelo olavismo. O ministro Weintraub é um olavista declarado.
Sim. O Olavo de Carvalho se ufana de ter indicado primeiro o colombiano naturalizado, fugiu o nome dele agora, o... Vélez, Ricardo Vélez, que foi um fracasso retumbante, e ter indicado o segundo. E Olavo de Carvalho claramente coloca isso, que no imaginário olavista, as universidades seriam meio que um inimigo a ser derrotado. É um antagonismo que é criado com as instituições de ensino, talvez porque é um autodidata que eu respeito, para a questão do autodidata, eu acho que currículo Lattes por si só não significa nada, Sim, né? sim. Respeito o Claro, autodidata. com certeza, merece respeito. Agora, quando você vê o outro como inimigo, você tem a tendência a querer destruir o inimigo. Quando você se imagina uma guerra ideológica, você bota o outro como inimigo, a tendência a querer destruir o outro, né? Você acha que a gente está correndo algum risco nesse imaginário, assim, exposto pelo próprio presidente diante do mundo na ONU? Eu acho que a gente tem que ter muita tranquilidade, né, de reassumirmos a nossa posição como povo brasileiro. Aí volto novamente à questão do Darcy Ribeiro. Tá certo? Por quê? Sua maior obra. Pois é, né? Livro fundamental. Exatamente. Então, não podemos aqui estar criando dissensões internamente, porque nós já temos tantos problemas internos. Nós temos aí, né, milhões de pessoas miseráveis, desempregadas. Nós temos uma situação, como nós falamos aqui, de desindustrialização. O Brasil no cenário interno, no cenário internacional não está bem, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, não é? Das suas relações internacionais. Então, quer dizer, nós temos muitos problemas. Eu não vejo com bons olhos qualquer tipo de acirramento, seja pela esquerda, seja pela direita, independentemente da posição ideológica, de conflitos, não é? No estilo da Guerra Fria. Não acho bom. Não acho bom para o Brasil, não acho bom para a população brasileira e não é bom do Brasil no contexto internacional. Agora, obviamente, nós respeitamos, embora possamos discordar, e eu discordo, né, de alguns posicionamentos que são colocados pela equipe econômica do governo, ou mesmo pelo governo atual, mas sempre de uma maneira respeitosa. Eu acho que é importante salientar isso, viu, Aloysio? Por quê? Porque, obviamente, o nível do debate caiu muito. Ele passa, né, de um debate de ideias para um debate de acusações pessoais, coisas que são agressivas, e isso aí realmente não é bom para ninguém. Eu acho que a gente tem que pensar no Brasil, um Brasil realmente que tem todo o potencial. Nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo, mas o povo, e quando eu falo povo, 70% da população está em miséria, está numa situação calamitosa. Eu acho que nós temos que rever isso. O Brasil, como se dizia, né, antigamente, é o país do futuro. Me lembro que eu era criança, esperava ansiosamente para chegar os anos 2000, né, porque nós iríamos dar um salto, né, nos anos 2000. Os anos 2000 chegaram, estamos em 2019 e a gente não vê esse futuro tão almejado chegar, né, com mais renda, com mais emprego, com menos violência, né, com mais educação, com mais saúde. E isso tem... há uma responsabilidade aí. É uma responsabilidade que também é do povo brasileiro, claro, a gente não pode deixar, porque nós votamos, o regime é democrático, mas, né, das políticas que são desenvolvidas no país. Isso é muito importante. Então, volto a dizer, nós temos que pensar no desenvolvimento econômico e social do Brasil, políticas de longo prazo, não é? As ideias, sejam elas liberais, ou sejam elas conservadoras, ou sejam elas mais à esquerda ou mais de centro, elas vão existir e vão conflitar. Agora, precisamos voltar a pensar no Brasil. Eu acho que as pessoas não estão pensando muito no Brasil, sobretudo os políticos, e principalmente pensar no Brasil no longo prazo. Bom, são 8 horas e 47 minutos, vamos chegar por aqui. Infelizmente, a gente podia conversar muito mais. Agradecemos muito ao professor Roberto Rosendo, diretor da UF Campus, pela sua presença. Como a gente sempre faz questão de afirmar aos nossos convidados, as portas estão abertas para qualquer reivindicação, para qualquer sugestão, para qualquer assunto que seja do interesse
da universidade, em benefício dos alunos, evidentemente, e de toda a educação que ela gera, né? A UF é uma entidade importantíssima, Universidade Federal Fluminense, não é para qualquer um. Aloysio. Sim, só para ressaltar de novo, como o juiz Ralph Mais foi citado aqui, assim. E é um magistrado que, na minha opinião, isso é uma opinião, mas eu acho que é lastreada pelo que ele já fez na comarca. É um magistrado de serviços prestados à comunidade. E como ele foi citado aqui, eu queria mais uma vez deixar franqueado espaço para falar, não só por isso, mas para falar de várias outras coisas. Para ver aqui o programa, né? Como ele foi citado, eu acho que o espaço democrático a gente deve deixar isso bem marcado. Tá bom? Agradecer muito ao professor Rosendo pela presença, boa sorte aí para a UF nessa emenda parlamentar, que é fundamental. Dói o coração e eu vejo ali, quando eu vou à casa da minha mãe, sobretudo, que tem uma vista... apartamento alto, pro Paraíba dói o coração ver aquele prédio ali quase concluído e parado. Aquilo é de cortar o coração e resolveria de ver essa coisa dos containers, enfim, acho que a UF merece isso, os alunos da UF merecem isso, sejam de esquerda, de direita, de centro, políticos, acho que a UF merece isso e desejar a melhor sorte do mundo nisso. Muito obrigado, então, Aloysio. O professor Rosendo quer falar mais alguma coisa? Eu vou agradecer mais uma vez a você, Aloysio, ao Marcos, né, pelo convite, aos ouvintes, e dizer que a Universidade Federal Fluminense de Campos está de portas abertas a todos os poderes, ao executivo, ao legislativo, ao judiciário, sempre dentro de uma visão democrática, a liberais, a conservadores, a de centro, a pessoas de esquerda. E nós queremos exatamente o debate respeitoso, o debate das ideias, não é? E obviamente que você vai ter discordâncias, isso é normal, e a universidade é para isso. A universidade é para que haja o debate em torno das ideias. Obviamente o consenso pode acontecer, como pode não acontecer, mas o importante é que a universidade forme pessoas dentro de uma perspectiva plural. Não é uma tarefa fácil, Aloysio, a gente tem que construir isso eu reconheço, né? É um processo que envolve a participação das pessoas, mas se nós conseguirmos, né, ter o respeito nas articulações, nas intervenções, nós vamos avançar muito, inclusive no espaço para aqueles que têm pensamento mais conservador, mais à direita, como se autodenominam, possam ter, né, os espaços dentro da universidade conquistados de maneira democrática, os CEAs, o DCE, etc. Quem sabe, né, em breve não tenhamos aí, né, um movimento que seja UF Livre ou outro movimento conservador no DCE da UF. É uma questão, né, de que eles venham a buscar isso de uma forma democrática. Agora, o que não pode acontecer é haver, né, manifestações de qualquer lado, tá? Seja de esquerda ou de direita, desrespeitosas, e que, digamos assim, comprometam esse processo democrático dentro da universidade, né? Isso é fundamental. A discussão que tem do lado de fora da universidade, a forma, né, de abordagem que nós comentamos aqui, que tem sido de um nível não muito adequado, ela não pode e não deve contaminar a universidade. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Mas juntos nós vamos construir esse processo. Bom, muito obrigado. E só para acrescentar aqui, o Instituto Histórico e Geográfico de Campos dos Goytacazes convida agora, 27 de setembro, que é sexta-feira, às 19 horas, no Museu Histórico de Campos, uma palestra de 80 anos de nascimento do escravo do bom samba, Délcio Carvalho. São os grandes compositores de samba, né? Parceiro da Dona Ivone Lara, muito justamente elogiada e admirada, mas que acabou causando um certo esquecimento ao Délcio Carvalho, que realmente é um grande músico, um grande gênio do samba e campista. E vai ser uma palestra do pesquisador de cultura popular Marcelo Sampaio. Vale a pena. Aloysio, um bom trabalho hoje. Amanhã nós temos
Mas Amanhã é vamos sexta-feira. Fechar Assunto a semana importantíssimo, com né? mercado imobiliário, com o Guilherme da Portal, Guilherme Rangel, e com o Cristiano Abreu Barbosa como convidado especial. Tá ótimo. É um assunto muito pontual. Mercado imobiliário muito pontual. Falamos um termômetro. muito sobre economia aqui, né? É um termômetro importante. Para Campos, tem um histórico importante na economia de Campos, né? Como você falou, Marco, você está vendendo e alugando porque a economia está aquecida. Você está parada porque... E gera mercado de construção civil, que já... que emprega muita gente. Aí vem uma bolinha de neve. Comércio que vende material de construção, enfim. É muito bom. Aloysio, até amanhã, bom trabalho. Mais uma vez, obrigado pelo convite no Cine Clube. E nós vamos a um intervalo e voltamos dentro de instantes com a Folha FM, a rádio que toca você. 2019 inicia um novo ciclo para a nova Canabrava. A motivação